versículo de número 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 3. Podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ah, se não fora o Senhor, onde estaríamos agora? Quem seríamos, o que teríamos? Ah, se não fora o Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 3 também. Vamos ler, diz assim: porque já é manifesto. Não, vou ler no versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Agora o versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? De novo, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Feche teus olhos. Fala conosco, Deus, Espírito Santo. Esta manhã, fala no nosso coração. Não apenas queremos, mas precisamos te ouvir a tua voz. Fala o nosso coração, meu Deus. Muda o nosso entendimento, nosso pensamento. Para que o pensamento mudado nos traga também novas atitudes, novas ações, novos posicionamentos. No nome de Jesus é que nós oramos a ti, meu Deus. Amém. Amém? Se assente aí, fique tranquilo. E preste atenção naquilo que Deus fala através de Paulo, porque é algo muito importante, irmão. É algo muito importante. Existem teologia, ela fala, que a Bíblia revela, ela fala das duas obras de Jesus, as duas obras que Jesus veio fazer aqui na humanidade. Duas missões ele tinha. Primeira missão, ou não talvez, mas tão importante, ou a mais importante, ele executou lá na cruz do Calvário. Foi no final, foi a morte literal, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, morreu a nossa morte, e lá ele abriu o caminho que nos leva a Deus, o sacrifício que nos traz a paz, como diz no livro de Isaías, levou sobre nós e morreu a nossa morte lá na cruz, o resgate, a obra de resgate, porque ele mesmo disse que o Filho do Homem veio para buscar e resgatar o que se havia perdido. Então lá na cruz o véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso a Deus e temos a esperança que Ele mesmo nos deu, Jesus, e que um dia estaremos com o Senhor lá na glória. Temos uma oportunidade, Ele nos deu a esperança, a porta de entrada de volta, para voltar aos céus, para voltar à comunhão com Deus. O sacrifício de Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Mas a segunda coisa que Jesus veio fazer, e começou por ela, não menos importante talvez, mas dependente, é claro, desta segunda. Ou uma depende da outra, as duas interdependentes. É que Jesus, ele esteve, ele investiu aproximadamente 33 anos da sua vida aqui para falar sobre esta outra obra. Jesus, ele investiu tempo discipulando, cuidando dos discípulos, ensinando, instruindo, pregando, falando do que Deus ia fazer, do que ele estava fazendo ali, por que ele estava ali.
E qual era o objetivo dele estar ali? Então ele pregava, ele falava do evangelho, ele falava do que estava acontecendo, e ao mesmo tempo ele preparava os precursores, aqueles que levariam essa mensagem ao mundo inteiro. Porque não seria muito inteligente, talvez, Jesus apenas em um dia qualquer descer aqui, subir a cruz, morrer como um bandido, porque ele era visto por todos como um bandido, como alguém merecedor do castigo. E os céus estariam abertos e nós teríamos condições de chegar a Deus, mas sem saber, sem entender, sem ter o conhecimento desta obra, sem saber o que Jesus fez. Por isso que ele é quem instituiu e criou a igreja, com um objetivo específico, e o cerne da igreja é esse, é levar a mensagem, as boas novas, pregar o evangelho. É para fazer de todos conhecido de que Deus enviou Jesus, e Jesus veio e morreu na cruz para que todos saibam que há um caminho. Jesus pregou, Jesus anunciou. Então a obra da salvação, a obra da evangelização se completa com a obra da salvação. E a obra da salvação é muito mais eficiente com a obra da evangelização. Não adiantava fazer, Jesus vir morrer e ninguém saber. Ninguém saberia como buscaríamos, como encontraríamos, onde, como seria. Então Jesus, Deus escolheu um meio, é claro, porque os anjos queriam fazer esse trabalho. Os anjos é que queriam ser eles os propagadores desta mensagem. Você imagina, irmão, como é que seria? Nós teríamos anjos andando na terra, se Deus permitisse. Eles é que estariam pregando e falando e tentando trazer o homem, apresentando o evangelho, apresentando Jesus, falando de Jesus, falando de Deus, da obra de Deus, as coisas de Deus. Mas Deus não deixou, Deus preferiu e nos deu a honra, é uma honra, para que nós sejamos esses propagadores. Deus nos escolheu, Deus nos capacitou, nós, homens comuns, Deus nos preparou, nos separou para fazer coisas extraordinárias. Homens comuns fazendo coisas extraordinárias. Então, é muito importante, Paulo ele fala um pouco sobre essa segunda parte, ou aquilo que nós podemos fazer, que Jesus começou e nos deu para continuar. Aquilo que Jesus começou com os discípulos, com os 12, e depois foi se ampliando. E ao final, quando estava pouco antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Era a continuação daquilo que ele começou, porque todos precisam saber que existe salvação, que tem Jesus. Todos precisam saber que o homem pecou, está destituído da graça de Deus. Todos precisam saber que há um Jesus que refrigera a nossa alma. Todos precisam conhecer. Então Deus nos escolheu para isso, nos separou para essa missão. Ele coloca em nós o seu Espírito. Ele coloca em nós dons, talentos, capacidade. Ele nos prepara e nos envia. Nós fomos escolhidos. E é disso que Paulo está falando, quando ele diz que nós somos a carta, nós somos a carta de Cristo. Nós somos os portadores das boas novas. Nós somos os portadores da boa mensagem. Na verdade, Deus espera, Ele conta conosco para darmos continuidade ao que Ele fez e levar o Evangelho a todas as pessoas, a todo mundo, como Ele diz, ide por todo o mundo. Mas nós que somos já salvos, já fomos alcançados, nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Porque as pessoas não procuram a Bíblia, o mundo não procura a Bíblia, muito pelo contrário. O mundo, às vezes, ele se revolta, ele marcha contra a palavra de Deus, ele tenta abafá-la, ele tenta escondê-la, de tirá-la, subjugá-la. As pessoas não têm, talvez, interesse em ler a Bíblia. Então Deus, Ele nos escolheu para que nós sejamos a carta, porque a Bíblia nada mais é do que uma carta. A Bíblia é a carta dos céus. A Bíblia é Deus falando, Deus revelando o seu plano, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo. Neste livro pequenininho, né, uma cartinha de não sei quantas páginas, aqui 66 livros. Dependendo do tamanho da letra da tua Bíblia, a quantidade de páginas que vai ter ali. Mas essa é a carta, porém, Paulo diz que nós
Deus nos instituiu, nos prepara para que nós sejamos a carta. As pessoas precisam olhar para nós e encontrar uma mensagem, ver Jesus ou receber Jesus através daquilo que está em nós e não apenas aquilo que falamos. Paulo, ele nos alerta, ele nos fala que Deus está escrevendo em nós, olha aqui, nós somos a carta, nós somos parte proativa do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Que talvez, se Jesus viesse, como eu disse, morresse na cruz e ninguém falasse disso, muitas pessoas, nós talvez estaríamos hoje morrendo sem salvação, porque não saberíamos que havia um Salvador. Então nós fazemos parte disso tudo. Paulo nos alerta sobre a responsabilidade que temos em sermos portadores da mensagem de Cristo ao mundo. Nós somos portadores, eu quero falar sobre isso, sobre os elementos que compõem uma carta, porque se nós somos a carta, é importante entender qual é de fato o nosso papel. E talvez se a gente entender que somos carta, a gente pode compreender talvez até algumas coisas que estão acontecendo em nós, que Deus está fazendo. Quando a gente entende que nós somos apenas mensageiros, portadores da mensagem, que Deus espera, Ele está buscando, Ele está tentando fazer isso. Por isso que é bom entender quais são os elementos, compreender como é uma carta. Então, a primeira coisa, dos elementos que compõem uma carta, nós somos a carta, preste atenção. Primeira coisa, e muito importante, porque é onde nasce tudo. Primeiro elemento de uma carta, e às vezes até está lá no envelopinho, né? Coloca lá, é o remetente. É o originário, aquele que origina a carta. É aquele que é esse sim o dono da mensagem. Ele é a própria mensagem. O que está em si é o agente ativo. Ele que assume todo o ônus da carta. É ele que decide o que vai ser a carta. Ele que decide como vai ser a carta. Ele decide o que ele vai colocar na carta, como ele vai fazer a carta. O remetente é aquele que dá o tom da carta. Ele que decide o que vai constar, como vai constar. Dependendo da carta, é o jeito que ele faz. Quando você vai mandar uma carta de amor, você escreve bonitinho, o papel é bonitinho, o envelope é bonitinho. Tem um perfuminho, né? Coloca uma carta perfumada. Porque o interesse é esse. Então o remetente, eu vou chegar lá já. O remetente é Deus, ele quem dá o tom. Ó, Deus está escrevendo em nós, em nosso coração, através das experiências que nele vivemos. Nós somos a carta, sim, mas Deus é o remetente. Deus é quem decidiu, Deus é quem escolheu este meio de comunicação. Deus escolheu uma forma de comunicação. Então ele escreve em nós a sua mensagem. Deus é quem decide o que vai escrever. Deus é quem decide o tipo de mensagem que nós levaremos dentro de um contexto daquilo que ele está fazendo. Então Deus nos escolhe, ele nos chama para que a gente seja o portador da mensagem dele, lá na nossa casa. O portador da mensagem dele, mas é do jeito dele. Ele que escolhe o tipo de letra. É o remetente que escolhe a cor da caneta. É o remetente que escolhe a forma que vai dobrar a carta, a folha. É o remetente que escolhe, inclusive, qual é o destinatário, aonde ele vai mandar a carta. Para quem ele vai mandar essa carta. Porque o dono da carta é o remetente. O dono da carta é aquele que a escreve. Deus, ele é o dono da carta. Deus é o dono da mensagem. Então, ele escreve em nós segundo a sua própria vontade. Ele escreve em nós segundo aquilo que ele quer, de acordo com a necessidade dele. Então, Deus nos escolhe, somos a carta, ele começa a escrever. Como Paulo diz, escrito não com uma caneta, mas com o Espírito Santo de Deus. Deus escreve em nós através do Espírito Santo, através das experiências que temos, sua mão. E às vezes,
Às vezes nós não gostamos daquilo que está sendo colocado em nós, das mudanças. É por isso que às vezes Deus nos dá experiências boas, experiências negativas, que nós pensamos ser negativas. Mas por vezes aquilo que acontece em nós é Deus escrevendo a sua mensagem àqueles que nos cercam. Deus buscando ou tentando escrever em nós, no nosso coração. No nosso coração. Porque a carta ela não é escrita, como Paulo diz, em uma pedra qualquer, mas é no coração, é na alma, envolve sentimento. Quando Deus começa a mudar as coisas na nossa vida, quando Deus começa a nos mobilizar, quando Deus começa a nos mover, quando as coisas começam a ficar diferentes, quando Deus permite uma prova, quando Deus permite uma privação, por vezes é Ele apertando um pouco mais a caneta para que as letras fiquem mais gravadas, para que a mensagem seja marcada no coração, para que a mensagem seja bem clara, para que a mensagem possa ser lida por aquele que vê de uma maneira íntegra, sem corromper o sentido, sem palavras ambíguas, mas que seja uma carta clara, com palavras claras. Quando as pessoas olham para nós e veem Deus em nós, a mudança, quando Deus começa a provocar mudança em nós, é porque Ele está escrevendo a sua carta. Deus escreve em nós, Deus escreve no nosso coração, através das experiências que temos quando estamos com Ele. Deus está sempre nos preparando para levar essa mensagem, mas Ele é o dono da mensagem. Deus não nos envia para fazermos o que queremos. Deus não nos envia apenas onde queremos, da maneira que queremos. Não podemos usurpar a função que é do remetente. Ele é o dono da mensagem. Ele quem decide o que Ele vai escrever em mim, Ele que decide como Ele vai usar a sua caneta, o Espírito Santo. Ele que decide o que Ele vai acrescentar em mim. Ele que decide de que forma Ele vai me usar e para onde Ele vai me enviar e para quem. Para quem Ele vai me enviar a carta com a mensagem escrita no coração. A segunda coisa que precisamos compreender, também que é o elemento da carta, além do remetente, agora é o destinatário. O destinatário é aquele que recebe, é o agente passivo, ele vai receber a carta, ele apenas recebe a carta. Às vezes ele nem está esperando, ele nem está buscando, ele não pediu carta, ele nem sabe que está vindo carta. Quando vê, chega uma carta. Ele apenas recebe a carta, é o elemento que provoca a ação do remetente. Olha aqui. A carta, o remetente, ele decide escrever uma carta. Deus, que é o nosso remetente. O remetente só decide, ele pega um papel e uma caneta porque ele tem um destinatário e tem uma mensagem para esse destinatário. Ele tem alguém com quem ele quer encontrar. Ele tem algo para dizer para alguém. Ele tem uma mensagem para ser levada. Ele tem uma informação. Então, o remetente é que é aliás, o destinatário é que ele que provoca a ação, ele é a razão de ser da carta. Olha aqui. A carta não existe por si mesma, só para ser uma carta bonita. Ninguém escreve carta e põe perfuminho na carta para guardar, não. Ele quer impressionar alguém. Ele quer mandar a carta. Tem gente aqui que nunca fez, mas alguém já mandou carta aí de amor para alguém? Aí? Isso pode revelar, irmão. Hoje não manda carta, mas o zap, velho, chega a pegar fogo no dedo, né? Hã? A carta hoje é o zap, não dá para colocar perfume no zap, né? Talvez um dia eles vão conseguir fazer a gente sentir o cheiro das coisas pela internet. Do jeito que o negócio anda. Mas a carta é a mensagem. Ou seja, o destinatário, o destinatário que é a razão de ser. Ninguém escreve carta porque está com vontade de escrever uma carta. Vou escrever uma carta para quem? Para mim mesmo. Mas que nem o louco, né, que escreveu uma carta. Ninguém é louco. O louco pegou um papel e escreveu uma carta.
Aí, não, aliás, ele recebeu uma carta. Já recebi uma carta. De quem? De mim. Para quem? Para mim mesmo. Ah, você mandou a carta para você mesmo? Aham, mandei. A carta, mas o que tem na carta? Nada, está em branco. Mas por que está em branco? Aqui eu não sei ler. A carta em branco é uma loucura, né? Só tem que ser louco. Ninguém manda carta para si mesmo, é loucura. Ninguém. A carta não é. Ninguém escreve carta só por causa da carta, para ter uma carta, para mostrar que sabe escrever carta, para ter a satisfação de escrever carta e colecionar carta escrita, não. A carta ela tem uma origem, que é o destinatário, mas ela tem uma razão. Aliás, a origem que é o remetente e a razão que é o destinatário. Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, e aqui no versículo 2 que eu li aqui, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Tem um destino. Deus, Ele escreve em nós e só escreve em nós com um propósito. O Espírito Santo, as experiências de Deus em nós, a experiência que Ele coloca com o Espírito Santo, é Deus escrevendo em nós uma mensagem para alguém. Talvez Deus esteja escrevendo em mim por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos. Deus quer escrever em mim por causa das pessoas que trabalham comigo. Deus está escrevendo em mim, me dando experiências, me chocando a minha vida, né? Transformando para impactar, para alcançar as pessoas da minha célula, as pessoas da minha igreja, do meu bairro, os meus vizinhos. Se Deus, Ele começa a escrever, se Ele está escrevendo algo em mim, se Ele está, através do Espírito Santo, fazendo algo em mim, Ele tem um alvo. Deus tem um alvo, a carta tem um destinatário. A carta precisa alcançar alguém, a carta precisa chegar nas mãos de alguém. Não porque a carta é bonita, não porque ela está bem escrita, não porque ela foi bem preparada, mas é porque existe uma urgência de que alguém seja impactado por uma mensagem. Alguém precisa ouvir e ter conhecimento da mensagem. Deus nos envia como uma carta ao mundo, à nossa casa, à nossa família, porque Ele quer alcançar a todos. Como carta Ele nos fez mensageiros. Se não houver, olha aqui, ó, se não houver destinatário, não será necessário uma carta. Preste atenção, vou ler de novo. Se não houver destinatário, não será necessário uma carta. Eu só escrevo carta porque ele espera que a carta vá. A gente escreve uma carta e espera que ela chegue. E às vezes a gente fica ansioso para que chegue logo. Ansioso para que essa pessoa veja logo, para que ela saiba logo dos meus sentimentos. Para que ela possa ficar e talvez às vezes a nossa carta, continuando aqui na carta de amor, nossa esperança é que ela encontre a outra pessoa e ela possa impactar, ela possa provocar sentimentos no coração. A gente quer que a pessoa saiba dos nossos, aquilo, a gente quer revelar, e a carta ela revela aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, quem realmente somos. Então, se não tem destinatário, não vai ter uma carta. Mas enquanto houver alguém precisando receber a mensagem do Evangelho, Deus estará escrevendo as suas cartas. Irmão, Deus não vai escrever carta para guardar. Deus não vai escrever carta para ficar sentada no banco da igreja, irmão. Deus não vai escrever carta só para treinar caligrafia. Se Deus começou a escrever, Ele só escreve na carta que vai ser enviada. O Espírito Santo, a Bíblia diz, e que Paulo diz, escrito não com tinta, mas com o Espírito Santo. As experiências com Deus e com o Espírito Santo é para aqueles que têm um propósito de ir. É para aqueles que, como carta do Senhor, realmente vão levar a mensagem àqueles que não conhecem, àqueles que não sabem. Às vezes nós achamos que a experiência com Deus, o Espírito Santo, é só para a gente ser uma carta mais bonita. A gente quer ser uma carta com conteúdo melhor. Então a gente estuda, a gente busca Deus, busca a presença de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo.
mas não quer obedecer o propósito, mas não entende o propósito. Deus não nos dá experiências com Ele para a gente ficar por aí falando das experiências, se gabando de que um dia Deus fez algo especial comigo. Não é isso. Não é para a gente ser mais santo. Não é para a gente ser melhor do que os outros, melhor do que ninguém. A carta tem um objetivo específico e um destino. O destinatário, ela tem que alcançar alguém. A mensagem tem que ir para alguém. Deus escreve em nós, através das suas experiências com nós, em nós. Mas é porque Ele tem um objetivo. Alguém tem que ser tocado por aquilo que Ele está escrevendo em mim. Alguém tem que ser encontrado por aquilo que está, a mensagem que está em mim. Precisa chegar em alguém, aí sim, de fato, eu sou a carta de Cristo. Senão, não sou. Senão posso ser talvez apenas um rascunho. Talvez um rascunho de alguém que começou a escrever uma carta. Mas depois percebeu que o papel não está aceitando bem a tinta. Percebeu que o papel não está aceitando bem a mensagem. Porque a carta ela precisa ser enviada. Uma carta escrita e não enviada não serve para nada. Uma carta escrita e não enviada não tem razão de ser, é loucura. Ninguém escreve carta para guardar na gaveta. Ninguém escreve carta a não ser que se arrependa ou não tenha coragem de enviar. Às vezes já ouvi história de pessoas que escreveu a carta e não teve coragem de enviar, porque era muito comprometedor, abria demais o coração. Mas se tem alguém nesse mundo que não é covarde, esse alguém é o nosso Deus. Ele não tem medo de mandar, de escrever, de abrir o seu coração, de se revelar na essência daquilo que Ele é. E mostrar e buscar, mas Ele está escrevendo. Talvez a gente não entende quando Deus começa a nos colocar em processos, mas é Deus escrevendo. A gente não entende por que a gente está andando com Deus, sendo fiel a Deus, vivendo nele, para Ele, e algumas coisas não estão acontecendo do nosso jeito. Na verdade, é o escritor imprimindo na carta, no papel, a sua mensagem. A mensagem é dele. Ele está escrevendo, ele está imprimindo. Ele está com a sua pena, a sua caneta, forçando no papel, escrevendo a sua mensagem. Porque ele tem um alvo, ele tem um destinatário. Deus está nos preparando para alcançar o mundo. Deus está nos preparando para levarmos a mensagem do Evangelho. Vós sois a carta de Cristo. A terceira coisa aqui, elementos que compõem a carta, é a mensagem, a razão de ser da carta. Olha aqui. Uma carta sem mensagem não tem serventia, como eu falei. Carta só tem validade se estiver escrita, completamente escrita. Ninguém envia cartas em branco e ninguém envia cartas sem ter a certeza de que a mensagem é apropriada ao destinatário. Mensagem. Uma carta em branco não serve para nada. Uma carta em branco, aí como eu falei, aí é loucura. Deus não vai enviar. Deus não nos enviou apenas para a gente ter um envelope bonito. Por fora é lindo. Ninguém julga uma carta apenas pelo envelope. Ele pode até ser bonitinho. Pode até inspirar algum sentimento. Mas o interesse de verdade, o que vai dizer se a carta é boa ou é má, não é a embalagem, não é o conteúdo do envelope, mas é o conteúdo da carta. Não importa nem se a letra é bonita. Não importa nem se está bem escrita, se está perfumada, se não está perfumada. Não importa se o papel é colorido, se é só um papel simples, comum. Não importa, o que importa de verdade na carta é a mensagem. E a mensagem que ela carrega, a mensagem que ela leva. A mensagem que a pessoa recebe, porque a carta ela é apenas uma portadora de um sentimento que não está nem nela, mas está no remetente, naquele que enviou. A carta ela apenas revela o que está lá, não está nela, está lá, está naquele que escreveu. E quando nós recebemos a carta,
Quando a carta chega nas mãos do destinatário e ele recebe a mensagem, o seu sentimento não é direcionado para a carta, mas é direcionado para o remetente. É o remetente que ele quer buscar. É o remetente, é aquele que enviou a carta, é ele que ele quer. O relacionamento é com aquele que enviou a carta e não com a carta. Agora pode ser, né? Mulher apaixonada, homem apaixonado, recebe uma carta de amor. Deus está me revelando, acho que alguém já fez isso aqui. Depois pega a carta de amor e coloca debaixo do travesseiro e dorme com a carta debaixo do travesseiro. Ó, tem gente que riu aí, eu acho que acertei. Pega aquela carta e fica cheirando a carta, né? Perfumada. Mas não é por causa da carta, irmão. A carta, ela representa aquele que a enviou. E o sentimento não está direcionado para a carta, o sentimento está direcionado para o remetente. As pessoas têm que ver em nós vós sois a carta de Cristo. As pessoas têm que olhar em nós, ler a mensagem que Deus está mandando, que Deus está enviando ao mundo. Ele tem que olhar para nós, não para aquilo que falamos, mas para aquilo que somos. Às vezes a gente pode ser uma cartinha bonita, um envelope bonito, né, bem perfumadinho. Ou às vezes é um papel comum. De alguém que escreveu sem se importar com a qualidade do papel, mas porque precisava mandar uma mensagem com urgência. Então ele escreve, eu sempre digo, Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. Ele escreve a sua mensagem e o papel não importa, o que importa é o teor da mensagem. É o que aquele que escreveu está falando para mim. O que aquele que escreveu está revelando para mim. O que aquele que escreveu está dizendo. E na carta de Deus que ele escreve em nós, na carta de Cristo, como disse Paulo, ela precisa conter a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, a mensagem de um Deus que deixou tudo, veio aqui e se entregou e morreu por aqueles que o afligiam. A mensagem que nós devemos levar é o nosso Deus, o nosso coração revelado nos nossos posicionamentos, naquilo que fazemos, naquilo que falamos, sim, mas na maneira que nos portamos em todas as situações, em todos os momentos da nossa casa, porque talvez, irmão, talvez Deus está tentando escrever uma mensagem para alguém dentro da minha casa, mas a carta não aceita. Ou talvez a pergunta, né? Que tipo de mensagem? Nós somos a carta que Deus está enviando aos que nos cercam, mas que mensagem nós temos carregado? Que mensagem temos carregado em nós? O que as pessoas, de fato, quando olham para nós, veem? O que as pessoas da minha célula veem em mim? Que mensagem elas estão vendo em mim? Que mensagem eu carrego? Nas minhas atitudes, que Deus é esse? Que Deus que está sendo revelado naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu digo. Que mensagem de fato eu estou passando, porque se alguém no meio do caminho interceptar a mensagem e deturpar a mensagem, pode ser que no final a mensagem deturpada provoque um sentimento equivocado. Se a mensagem chegar deturpada, pode ser que as pessoas não compreendam a mensagem daquele que enviou, do remetente. Ou compreendem equivocadamente. Ou pensa que conhece, pensa que recebeu dele uma carta, mas na verdade, a carta estava corrompida. Ela foi rabiscada, foi mudada a mensagem. Paulo lhe diz aqui nos Coríntios, nós somos a carta de Cristo lida por todos os homens. Que mensagem nós levamos lá no nosso trabalho? Que mensagem nós levamos na nossa casa? O que é que está escrito no nosso coração? Que mensagem nós permitimos que Deus escreva em nós, que Deus escreva no nosso coração? Quando nós rejeitamos algo de Deus, quando não nos entregamos a Ele, quando não permitimos que o Espírito Santo esteja em nós ativamente,
Nós estamos rejeitando a mensagem de Deus ao mundo. Nós rejeitamos a mensagem de Deus àqueles que precisam de Deus. O Deus que precisa, que escolheu comunicar-se ao mundo através de nós. Ele precisa imprimir em nós a mensagem. Nós precisamos conhecer a mensagem. Quando nós vemos aqui, irmão, quando você vem aqui na escola, o trilho do crescimento, você está permitindo que Deus escreva no teu coração a mensagem que vai ser levada ao mundo. Porque Deus não vai enviar carta em branco. Deus não manda carta em branco. Deus não usa a carta que não tem nada escrito, que não permite ser escrita. É preciso deixar-se ser escrito. Deixar que Deus escreva a sua mensagem no coração. Buscando em Deus, o Espírito Santo, em oração, jejum. Deus vai trabalhando, Deus vai nos mudando, Deus vai nos moldando. O processo de transformação do homem nada mais é do que Deus escrevendo uma carta ao mundo. Deus escrevendo a sua mensagem, enviando a sua mensagem. Eu e você, nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Muitas pessoas não vão entrar aqui na igreja. Muitas pessoas já têm um preconceito da igreja, da célula. Muitas pessoas não vão querer chegar, nunca vão voluntariamente entrar. Mas nós podemos, no nosso dia a dia, levar a mensagem de um Deus que salva, de um Deus que cura, do Deus que liberta, o Rei que voltará. Vós sois a carta de Cristo. Às vezes tem alguém lá na tua célula passando por dificuldades, dias difíceis, e Deus está contando com você para escrever uma carta para aquela pessoa, para levar uma mensagem, para levar, mas às vezes o posicionamento não permite. De que maneira nós nos reportamos, nós falamos às pessoas quando falamos de Deus, quando falamos da igreja, quando falamos da liderança? Quais são as palavras que saem da nossa boca? Que mensagem nós levamos? Que mensagem nós estamos entregando? Que mensagem nós entregamos? Olha aqui, irmão, olha aqui. Tem gente que não vai, ele é inimigo de Deus dentro da sua casa. Vai lá em casa, lá na mesa, na hora da refeição, rebenta no meio, né? O líder, o irmão, todo mundo, ninguém presta, esse é desse jeito, daquele jeito. E está lá o marido, a esposa, os filhos que não são crentes ainda, que não conhecem a Jesus, e receberam a mensagem. Qual é a mensagem? Estou fora na igreja, só tem gente, meu Deus, só tem fofoqueiro. Eu vou lá no meio, eu estou aqui, estou fora. Eu vou lá, só tem BO, só tem problema. O problema eu já tenho aqui na minha vida, na minha casa. A única mensagem que leva é que está tudo errado. Não fala de Jesus. Não fala de Deus, não fala do Evangelho, não fala de Cristo, não fala do amor de Deus. Que mensagem nós estamos levando? Que mensagem nós estamos entregando para o mundo? Nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, lá na rede social, com aquilo que compartilhamos, com aquilo que curtimos. A rede social, irmão, a nossa rede social. O que é que a gente tem postado? De que maneira temos nos portado na rede social? O que é que nós estamos falando com o nosso posicionamento? O que é que nós estamos falando com aquilo que fazemos? O que estamos comunicando? Que carta é essa? Paulo diz, nós somos a carta. Vós sois a carta de Cristo. Se nós somos a carta, Deus está interessado em escrever em nós. Deus está interessado em escrever em nós, porque tem uma mensagem para levar àqueles que nos cercam. Fica em pé em nome de Jesus. Enquanto houver alguém precisando receber a mensagem do Evangelho, Deus estará escrevendo as suas cartas. O dono da mensagem é Ele. Feche teus olhos. O dono da mensagem é Ele. É Ele que define, Ele que decide. Ele que escolhe o que vai ser escrito, como vai ser escrito, para quem será escrito.
Nós só somos a carta. Deus sempre tem um propósito. Deus não se move sem propósito. Se você quer sentir a presença de Deus, quer ser usado por Deus, então se deixe ser usado. Deixe que Ele escreva no teu coração. No coração, não em tábuas de pedra, a Bíblia diz, mas nas tábuas do coração. Porque a Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Mas que mensagem nós estamos levando lá para a nossa casa? Que mensagem nós estamos levando na nossa célula? Que mensagem nós estamos levando no nosso trabalho? Que mensagem, que mensagem. O que as pessoas veem em nós? Uma vez, numa reunião de pastores, um pastor fez uma pergunta. Ele falou assim: pastor, se você não fosse o pastor titular, ele disse, você gostaria de ser pastoreado por alguém como você? Você gostaria de ser pastoreado por alguém que é como você? Olhe para você, olhe